Olá, bem-vindo. Nesta aula, vamos desenvolver um programa cujo objetivo é gerar uma tabela de frequência por classe. A base de dados está em Excel neste arquivo, chamado Projeto 1, que pode ser obtido por este link ou solicitado por este e-mail. Os dados se referem a funcionários de uma empresa fictícia. Temos o nome, o número do documento, a escolaridade, se o funcionário possui filhos ou não, se participou do programa de treinamento ou não, o gênero e a idade. A partir dos dados da planilha, iremos obter esta tabela, que mostra o número de funcionários com idade entre 19 e 29 anos, entre 29 e 39 anos e assim por diante. Os limites inferiores de cada classe são inclusivos e os limites superiores são exclusivos, ou seja, esta primeira classe computará o número de funcionários com idade entre 19 e 29 anos, incluindo os que têm 19, mas não incluindo os que têm 29 anos. Esta segunda classe computará o número de funcionários com idade entre 29 e 39 anos, incluindo os que têm 29, mas não incluindo os que têm 39. E assim para toda a tabela. Antes de iniciarmos o desenvolvimento do programa que gerará esta tabela, vamos recordar alguns comandos que facilitarão o acompanhamento da aula. Veremos rapidamente alguns comandos de manipulação dos dataframes do Pandas. Vamos importar os dados de um arquivo Excel que será utilizado apenas nesta revisão. Este arquivo chama-se teste. Como o arquivo Excel está na mesma pasta deste arquivo Jupyter que estamos trabalhando, passamos como argumento apenas o nome do Excel. E como ele possui apenas uma planilha, não precisamos informar o nome da aba. Se quisermos obter apenas a coluna salário deste dataframe, utilizamos o seguinte comando. Com este comando, obtemos apenas a coluna salário do dataframe DF. Para filtrar os dados deste dataframe, para obter apenas os salários maiores ou iguais a R$ 4.000, por exemplo, fazemos o seguinte. Estamos solicitando para obter do dataframe DF apenas os valores maiores ou iguais a R$ 4.000 da coluna salário. Note que devemos informar que a coluna salário pertence ao dataframe DF. Fizemos o filtro acima aplicando apenas uma condição, de que os valores da coluna salário deveriam ser iguais ou superiores a R$ 4.000. Vamos ver como podemos fazer um filtro utilizando duas condições. Por exemplo, o salário ser maior ou igual a R$ 4.000 e menor do que R$ 8.000.
fazemos o seguinte. Aqui temos o mesmo comando visto anteriormente. Como queremos que o salário também seja menor do que R$ 8.000, precisamos incluir esta outra condição. Fazemos isso da seguinte forma. Devemos ler este comando da seguinte forma. Do dataframe DF, queremos da coluna salário de DF os valores iguais ou superiores a R$ 4.000. E da coluna salário de DF os valores inferiores a R$ 8.000. Note que não podemos utilizar a palavra reservada AND, que seria o mais intuitivo. Note também que devemos obrigatoriamente utilizar estes parênteses para separação. Podemos combinar este dataframe em que aplicamos o filtro com o comando de seleção de coluna. Com este comando estamos dizendo o seguinte. Deste dataframe com o filtro aplicado, queremos apenas a coluna salário. Por fim, podemos aplicar a função list para transformar isto tudo numa lista. Relembrado estes comandos do curso de Pandas, podemos ir para o desenvolvimento do programa, que é o objetivo desta aula. Iniciamos importando os módulos que precisaremos. Vamos gerar 4 variáveis, uma contendo o nome do arquivo Excel, neste caso, o arquivo projeto1 está na mesma pasta do arquivo Jupyter que estamos utilizando. Assim, basta o nome do arquivo, sem a necessidade de colocar todo o endereço. Teremos uma variável em que vamos passar o nome da planilha do arquivo Excel em que estão os nossos dados. Uma outra variável contendo o nome da coluna de nosso interesse. No nosso caso, será a coluna idade. E uma quarta variável contendo a amplitude da classe que queremos, ou seja, o intervalo de cada classe. Podemos iniciar com 10, por exemplo. Estamos organizando nosso programa desta forma
para que seja mais fácil caso queiramos puxar dados de um outro arquivo ou coluna, ou também alterar a amplitude de nossas classes. Nestes casos, basta trocarmos os valores atribuídos a estas variáveis. Vamos importar os dados do Excel. Note que utilizamos a variável arquivo e a variável planilha criadas aqui em cima, em vez de passarmos diretamente o nome do arquivo e da planilha como argumentos da função. Assim, caso queiramos importar uma outra planilha, basta alterarmos os valores atribuídos a estas variáveis. Vamos criar duas variáveis que armazenarão da coluna idade o seu valor mínimo arredondado para baixo e também o seu maior valor sem arredondamento. Com esta função floor do NumPy, estamos arredondando para baixo o valor mínimo da coluna idade do DataFrame DF. Aqui, estamos obtendo o valor máximo da coluna idade de DF. Note que estamos trabalhando com a variável que criamos anteriormente e não estamos passando o nome da coluna diretamente. Assim, quando alterarmos os valores das variáveis no início do programa, não precisaremos alterar todo o resto manualmente. Nesta parte, geraremos as classes de nossa tabela. Primeiramente, criamos uma lista vazia em que serão inseridas as classes que criaremos. Criamos também uma variável que receberá o valor da variável limite mínimo. Para gerar as classes de nossa tabela, fazemos um loop do tipo while.
Para entender esse loop, vamos olhar novamente como será nossa tabela final. Aqui temos como ficará nossa tabela final. O limite inferior da nossa primeira classe será o valor da variável limite mínimo, que é o menor valor da coluna idade arredondado para baixo. Note também que o limite inferior de cada classe é igual ao limite superior da classe anterior, que por sua vez é a soma deste limite inferior com a amplitude das classes. Vamos retomar o que nosso programa fará. Aqui temos uma lista vazia, em que vamos colocar as classes que criaremos. Aqui estabelecemos uma variável, cujo valor inicial será o valor de limite mínimo, ou seja, o menor valor da coluna idade arredondado para baixo. Na primeira vez que o loop for executado, geraremos esta lista, que criará a primeira classe. Ela terá o limite inferior igual ao valor mínimo da coluna idade arredondado para baixo. O seu limite superior será igual ao limite inferior mais a amplitude da classe que nós escolhemos no início do programa. Esta lista criada será adicionada à lista classes, que armazenará todas as classes que forem criadas. Nesta segunda linha, atualizamos o valor da variável limite inferior. Assim, na próxima execução do loop, ela terá o mesmo valor deste limite superior da classe que foi gerada. Toda vez que o loop for executado, verificaremos se o novo valor do limite inferior é maior do que o valor máximo da coluna idade. Se o valor do limite inferior da próxima classe a ser gerada for maior do que o maior valor da coluna idade, o loop será interrompido, pois não precisaremos mais gerar novas classes. Vamos ver a variável classes após a execução deste loop. Note que ela é formada por listas que representam os intervalos das classes de nossa tabela final. Neste passo, vamos criar uma lista para cada classe criada no passo anterior. A primeira lista a ser gerada agora deverá armazenar as idades constantes no nosso banco de dados, que correspondem ao intervalo desta primeira classe. A segunda lista a ser gerada agora deverá armazenar as idades constantes no nosso banco de dados, que correspondem ao intervalo desta segunda classe. E assim por diante até a última classe. Para isto, utilizamos o seguinte código.
Vamos tentar entender o que estamos fazendo aqui. Primeiramente, criamos uma lista vazia, em que armazenaremos as listas a serem geradas. Depois disto, fazemos um loop do tipo for, utilizando a variável classes. Na primeira execução do loop, Python irá gerar uma variável provisória classe e atribuirá a ela o primeiro elemento desta lista classes, que também é uma lista. Nesta primeira linha do bloco de execução, fazemos um filtro do tipo que revisamos no início da aula. Neste filtro, Python pega todas as linhas do dataframe df, cujos valores da coluna idade são maiores ou iguais a 19 e menores do que 29. Depois de realizar o filtro, Python pega do dataframe resultante apenas a coluna idade, e isto é atribuído à variável filtro. Na segunda linha do bloco, transformamos a variável filtro em uma lista e acrescentamos ela à lista inicialmente vazia, valores classes. Python irá repetir isto para cada uma destas classes que criamos. Vamos ver os valores resultantes de cada elemento da variável valores classes. Note que temos aqui as idades dentro do intervalo da primeira classe. Aqui temos as idades dentro do intervalo da segunda classe. E assim por diante. Agora, vamos apenas contar o número de elementos de cada uma das listas que compõem esta variável valores classes. Aqui temos o número de elementos da primeira classe, da segunda classe, até o número de elementos da última classe gerada. Por fim, podemos gerar o dataframe, que irá compor nossa tabela de frequências por classe. A primeira coluna terá nome classes. E seus valores serão os elementos da variável classes. A segunda coluna terá nome frequência.
e seus valores serão os elementos desta variável n elementos. Vamos acrescentar a este dataframe tabela uma coluna chamada frequência relativa. Cada um dos seus valores será o valor da coluna frequência dividido pela soma total desta mesma coluna. Podemos continuar o código numa outra linha, colocando barra invertida. Assim, Python considera que todo este código está sendo escrito na mesma linha. Agora vamos apenas imprimir esta tabela, colocando algumas observações abaixo dela. Nesta tabela, temos a quantidade de funcionários para cada faixa de idade.
Escrevemos o programa de maneira que ele possa ser utilizado para diferentes arquivos e variáveis. Também podemos alterar a amplitude de cada classe facilmente se desejarmos. Alguns passos exigem uma atenção maior para seu entendimento. Sugerimos que você tente reproduzir o programa e tente entender por que o código foi escrito da forma que está apresentado. Não é algo que se possa entender com apenas uma olhada rápida. Então era isso, até a próxima aula.